Olá, queridos, tudo bem? Professor Wellison aqui, aquele abraço para todo mundo. E vamos lá continuar, né? Hoje nós estaremos encerrando a parte do sistema reprodutor humano. Na última aula a gente acabou tendo a ajuda da nossa grande amiga, grande profissional, a Vitória, estudante de biomedicina. Hoje ela deveria estar presente também em nosso vídeo para a gente encerrar, mas aí aconteceu os imprevistos com ela, com a agenda dela. Ela precisava de mais uns dias. E para não ficar tão distante uma aula da outra, a gente acabou resolvendo fazer nós mesmos. E ela vai estar sim aqui em algumas outras aulas, enriquecendo mais ainda a gente de conhecimento. Então, a gente já quer agradecer a professora Vitória. Além disso, nós estamos preparando também algumas parcerias para os próximos sistemas. Nós temos uma psicóloga que vai nos ajudar no sistema nervoso, certo? Nós temos também uma enfermeira que vai nos ajudar no sistema endócrino e temos uma nutricionista e uma enfermeira também nos ajudando no sistema cardiovascular, cada um na sua área, explicando o que vai acontecer. E é claro que o radiologista também vai estar sempre aqui para a gente conseguir direcionar isso para a nossa área. Sem mais delongas, vamos para a continuação, né, de nossa aula, gente. No nosso slide aqui, nós temos o sistema reprodutor feminino, a parte que a gente estava. Deixa eu aumentar um pouquinho meu vídeo aqui, certo? Então, é o seguinte, na última aula a gente falou até a vagina, se eu não me engano, exatamente, e a partir de hoje nós vamos falar sobre o útero. O útero, que é um dos principais órgãos, né, o mais conhecido dos órgãos do sistema reprodutor feminino, tá? Então, ele é um órgão muscular oco. Em primeiro lugar, muscular já quer dizer que ele tem mobilidade para aumentar e diminuir de tamanho, e quer dizer também que ele tem resistência, tá? Então, só com essa palavra muscular, a gente já sabe essas duas propriedades do útero. Além disso, ele é oco, ou seja, existe um espaço vazio no meio, que é claro, que todo mundo sabe, que ele foi feito para que o bebê consiga sobreviver por mais ou menos, geralmente, né, 9 meses lá dentro. Todos nós passamos por isso, né, gente? Então é o seguinte, ele se expande durante a gravidez, falamos que por ser muscular, ele de fato vai se expandir, e além disso, nós temos o miométrio, que é um tecido muscular, e o endométrio, que é uma mucosa que reveste o útero, tá? O miométrio fica bem aqui na parede do útero, de fato, e cobrindo a parede do útero, nós não, as mulheres têm, né? O endométrio. Esse endométrio, vamos falar bastante sobre ele, gente, que é a mucosa que reveste o útero, ela é muito vascularizada, ou seja, possui muitos vasos sanguíneos, e além de servir para que o feto venha ficar fixado e se desenvolver, o embrião, certo? Ela vai também ele também vai ter uma relação direta com a menstruação feminina. Muita gente não sabe ainda como é que de fato ocorre a menstruação, acha que a mulher simplesmente sangra, e a gente, como profissionais da saúde, precisamos saber como que ocorre de fato, certo? Ela ocorre aqui no útero. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, o endométrio é o local onde ocorre a anidação, a fixação do embrião. Nós vamos já ver de onde que esse embrião vem, que hora que de fato ocorre a fecundação, que hora que o espermatozoide encontra o óvulo, ou não é nem mais o óvulo, né? O óvulo exatamente é um termo bem mais específico, nós vamos chegar lá. E tem também o colo do útero. O colo do útero, gente, essa parte aqui, ó, certo? Que fica, a gente falou na última aula, entre o canal vaginal e ficou bem acima do canal vaginal o útero. O canal vaginal a gente viu lá que tem mais ou menos 12 centímetros, certo? E aí começa o útero já. Esse intervalo, essa interseção, certo? Essa fronteira entre o útero e o canal vaginal, nós chamamos de colo do útero. Em alguns teóricos chamam de cérvix, ou cérvix uterino, certo? Esse colo do útero, ele é uma porção estreita e é o local típico, a principal característica que nos vem à mente quando fala em colo de útero é a logopatologia. Ah, professor, já ouvi falar em uma mulher que teve câncer de colo de útero, certo? Infelizmente, é muito comum essa situação. Por quê? Porque é lá que age um vírus chamado de HPV. Todo mundo conhece,
que no Brasil se faz muitas políticas públicas voltadas para o combate, né, ao HPV, especialmente a partir de vacinas nas mulheres e também a partir de políticas públicas voltadas à proteção na relação sexual, porque a gente sabe que o HPV é um vírus que ele é transmitido na maior parte das vezes, 99,9%, a partir de relações sexuais, certo? Então, o HPV ele fica geralmente aqui, gente, no colo do útero. Só uma observaçãozinha, para a gente não ficar a aula muito longa. O homem ele pode ter o vírus HPV, mas no homem o HPV não produz nenhuma patologia. Então, ele está no organismo do homem sem ter nenhum tipo de relação fisiológica. Ou seja, o homem pode nascer, crescer, reproduzir, morrer e não vai nem saber que tem esse vírus. E aí, mas quando ele vai ter relação sexual com a mulher, ele acaba passando para ela e nela sim pode ter uma complicação séria nessa região do colo do útero, que geralmente é câncer. Outra coisa, gente, tem mulheres que têm HPV e que ainda não desenvolveram câncer. O câncer pode demorar alguns anos para desenvolver, certo? Pode acontecer do vírus ele tentar criar como é que eu posso dizer? Ele pode tentar quebrar a organização que existe no DNA para que ele consiga produzir mitose, né? A multiplicação celular, a divisão celular constantemente. E aí o organismo ele acaba se protegendo disso por um tempo. Só que ele tá lá, a mulher não sabe que tem HPV e tudo mais. E tá lá o tempo todo, vai ter uma hora que o organismo não vai conseguir resistir e ele vai conseguir produzir um câncer, certo? Daí as políticas públicas são importantes para a prevenção desse tipo específico de câncer, dentre outros, né? E aí, gente, tem a tuba uterina. Essa tuba uterina é essa parte bem que eu estou sublinhando com o mouse, tá? A tuba uterina, deixa eu até destacar ela aqui, porque é muito importante. Nós temos aqui, ó, a parte amarela aqui, duas, é claro, né, de um lado e de outro, até porque a função anatômica, tá? Função anatômica, não é fisiológica. Função anatômica da tuba uterina, que também é chamada de trompa de Falópio, certo? É unir, é ligar, é interligar o útero ao ovário, certo? Então, o que liga o útero ao ovário são as tubas uterinas, são duas, certo? Por outro lado, ela tem uma função fisiológica. É por ela que o óvulo ele vai sair, o ovócito mais especificamente, vai sair do ovário e é nela que vai acontecer a fecundação de fato, aquele momento mágico da vida em que o espermatozoide encontra o óvulo e acontece a fecundação. É lá que todos nós passamos, conseguimos aquela história lá de vencer milhões, milhares e milhares de espermatozoides, conseguimos fecundar o óvulo e lá na trompa de Falópio, na tuba uterina de nossas mães, nós conseguimos fecundar esse óvulo e é lá que acontece, certo? Não é lá que fica, ela desce para o útero, mas é lá que acontece essa fecundação. Nós vamos ver já já em que momento que isso ocorre, tá? Vamos lá, continuando. Ainda essa tuba uterina, ela comunica as gônadas femininas ao útero. Quando a gente fala em gônada, gente, nós estamos falando em órgãos que são responsáveis por produzir e maturar, geralmente, nosso material reprodutivo. Então, nos homens, gônadas são os testículos, nas mulheres são os ovários, cada um tem dois, né? Geralmente, normal, comum. A tuba uterina, que é a mesma trompa de Falópio, continuando, é o local onde ocorre a fecundação, já falei sobre isso. E a tuba uterina possui uma ciliatura que auxilia na locomoção do embrião até o útero. Beleza. Em primeiro lugar, gente, a gente está vendo um desenho aqui gigantesco, mas sabe quanto é mais ou menos a espessura dessa tuba uterina? Para grau de comparação, é da grossura de um fio de cabelo. Imagina, gente, o tamanho disso. É muito fino mesmo. Então, essa porção mais estreita dela é da espessura de um fio de cabelo. Fonte, professor Jubilum, um dos melhores biólogos e professores de biologia, né, desse país. Se não, melhor, né? Se não, pelo menos didaticamente, ele é o melhor. Enfim, fonte é ele, tá? Se ele falou, tá falado. É interessante que se a tuba uterina é dessa finura, imagina a espessura
e o diâmetro de um espermatozoide de um óvulo, ou de um ovócito, né? Certo? Então, assim, a gente vai perceber que são reações químicas e físicas muito pequenas, certo? Numa escala muito pequena, mas que tudo isso dá origem à vida, que é aquilo de mais impressionante que existe no universo. O que acontece, gente? Esse slide aqui está mostrando justamente, eu consigo mostrar para vocês aqui anotando, ó, que é bem aqui, ó, bem aqui, se vocês conseguirem olhar com mais clareza aqui, nós temos um ovócito, vou já explicar o que é isso, e bem aqui chegando um monte de espermatozoide para fecundar ele, certo? Isso pode acontecer do lado direito, do lado esquerdo, não tem problema, tá? Nós estamos destacando aqui sobre uma visão em AP, nós estamos destacando aqui a tubuterina direita, mas pode acontecer em qualquer uma das duas, ou até nas duas, né, em alguns casos. Então, a fecundação ela acontece aqui. Muita gente achava que a fecundação acontecia lá no útero. O óvulo estava no útero já, o espermatozoide chegava lá e se misturava. Não é isso. A gente observa o seguinte, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o ovário, como que é produzido, mas vamos já adiantar. O óvulo ele sai do ovário, a gente chama isso de ovócito, tá? Essa parte do óvulo já. Elas vão subindo em direção ao útero, certo? Então, vão passando aqui pelas tubas uterinas, sai do ovário pelas tubas uterinas, vão em direção ao útero. Isso aqui, os óvulos que a gente conhece diariamente, e o termo técnico para essa parte aqui seria um ovócito. Bem aqui nessa terça parte, os óvulos encontram os espermatozoides, que é onde ocorre a fecundação. Foi o que eu acabei de falar. Terço distal, né? São 3 terços aqui. Um terço proximal, médio e distal. Nesse terço distal aqui, ocorre a fecundação. Professor, mas como que um óvulo ele sai de uma parte mais baixa, sobe e depois desce de novo? Não há uma dificuldade em movimentação? Ou poderia haver, mas a gente vai perceber que a tubuterina possui uma ciliatura. O que é isso? São cílios, parecido com os cílios do nariz, certo? Aqueles cabelinhos que tem no nariz, só que eles ficam se mexendo assim, ó, para frente, criando ondas para justamente empurrar, de forma intuitiva, é claro, empurrar esses óvulos até chegar no útero. Então, uma propriedade muito bem pensada pelo criador do ser humano para que esse óvulo tenha facilidade em chegar no útero, certo? Ele vai ser empurrado por esses cílios. Beleza. Existe também esse movimento dos cílios, é muito parecido com aqueles movimentos peristálticos que a gente viu que ocorre no esôfago, vimos também no sistema urinário, sistema excretor que ocorre nos ureteres, né? Eles também têm essa função de movimentos peristálticos parecidos com esses movimentos ciliares que existem aqui. A diferença é que no esôfago não tem cílios, não são cílios, tá? Não são pedacinhos de pelos ou parecidos com pelos. É apenas um movimento ondulatório. Nesse caso aqui, tem pelos que se mexem, não são pelos, tá, gente? São cílios. Eu estou só falando pelos para que vocês consigam entender. Parecido com pelos empurrando. Beleza. E aí o óvulo, ele depois que ele é fecundado, ele continua esse caminho até chegar no útero e vai ser colado bem aqui, ó, no endométrio, certo? No endométrio que a gente acabou de falar, que é a região que reveste, uma região muito vascularizada, lembrem disso, tem muitos vasos sanguíneos, e essa região ela reveste o útero. Justamente por que existe tantos vasos sanguíneos? Para que aquele embrião seja nutrido, né? Respire. A nutrição toda a nutrição do corpo passa pelo sangue. E é por isso que ele precisa de vasos sanguíneos. Vamos ver se a gente continua aqui para a gente não demorar muito. Muita informação. E aí chegamos lá nos ovários, que são as gônadas femininas, certo? E produz óvulos, que a gente chama de ovócito 2, tá? E produz os hormônios estrógeno e progesterona. Beleza, gente. O estrógeno, na verdade, é uma coleção de hormônios. Nós vamos falar sobre isso no sistema endócrino com a professora, professor Wellington, e a professora Adriene vai estar nos auxiliando, tá? Enfermeira, nível superior, é claro.
a gente vai falar um pouco mais sobre esses hormônios, mas o nome estrógeno e o nome progesterona é muito comum, todo mundo já ouviu falar nisso aqui. A gente sempre compara a progesterona com a testosterona, que é o hormônio masculino, certo? A gente vai ver para que são gerados esses hormônios e em que momento que eles são gerados. É mais ou menos aqui, ó, como que funcionam os ovários, as gônadas femininas. Existe aquilo que a gente chama de folículos de Graafi, que é claro que esse termo aí, Graafi, é em português, tá, gente? Não tem um termo aí correto, mas não vou me atrever a falar, não é minha especialidade. Então, esses folículos, ao se desenvolveram, liberam o ovócito 2. Aqui, ó, eles vão se desenvolvendo, são os microóvulos, os óvulos pequenininhos. É como se os óvulos estivessem nascendo e vão se desenvolvendo. E antes deles serem óvulos, a gente chama de folículos, tá? Então, eles vão crescendo, crescendo, até que eles chegam bem aqui nessa fase, ó. Deixa eu destacar, senão a gente perde informação. Aqui, deixa eu destacar mais ainda. Aqui, ó, de rosa. Certo? Nessa parte bem aqui, gente, ó. Tô pintando de branco. Esses folículos, eles já desenvolveram, já cresceram, é como se os óvulos estão lá crescendo, chegando na adolescência deles, mais ou menos assim. Ele fica maduro. A gente chama ele, é um folículo quando está maduro, desenvolvido. A gente chama ele de ovócito 2, tá? E é claro que ele possui ainda células foliculares, porque eles são folículos, são maduros, certo? E aí o que acontece? Quando ele chega nessa parte bem aqui, nesse ápice aqui, tá difícil de destacar porque tem muita cor misturada, tá? Quando ele chega nesse ápice aqui, o que acontece? Acontece o que a gente chama de ovulação, certo? O óvulo daqui, ele sai daqui de dentro e aquele material que é do folículo, ele continua aqui, ó, certo? Aí o que acontece, gente? Esse óvulo ele sai do ovário, certo? Ele é expulso do ovário e vai lá para as tubas uterinas. A gente viu agora há pouco. Tá, professor, mas depois que ele vai, acaba o serviço aqui no ovário? Não. Esse crescimento desses folículos continuam aqui, ó. Observa que saiu essa parte do meio, né, que é o óvulo, ou o ovócito, e aí ele continua aqui, ó, que a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, gente, ele vai produzir hormônios. Se eu não me engano, é a progesterona mesmo que ele é produzido aqui. Para que serve esses hormônios? Para ele manter o endométrio lá no útero. Aquela parte lá que eu falei que é escamosa, que é vascularizada, aquela parte ela tem que ser mantida, certo? Lá no útero. Aquela parte tem que ser mantida lá e ela só consegue ser mantida lá a partir dos hormônios que são liberados aqui, ó. E ele continua aqui, ó. Se não houver fecundação, ele para de emitir esses hormônios. Ou seja, se a mulher não ficar grávida, ele para de emitir esses hormônios, certo? E se ele parar de emitir esses hormônios, o que vai acontecer? Aqui, cadê? O endométrio, certo? Que fica na parede aqui do útero, ele deixa de receber nutrição e ele vai se descamar, ele vai entrar em necrose, ele vai ser expulso do corpo. Ele vai sair todo descamado e com ele vai sair um pouco de sangue porque ele é muito vascularizado. E é esse sangue que nós chamamos de menstruação, certo? É por isso, voltando aqui, ó, é por isso que existe aquele termo que nós chamamos de ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele dura geralmente 4 semanas, em média 28 dias, a não ser que haja alguma patologia na paciente, e que isso pode variar um pouco, nós vamos falar daqui a pouco sobre patologias, certo? Então, o ciclo menstrual é isso aqui, gente, ó, é o período em que esses folículos saem dessa fase menor até eles darem essa volta toda, liberarem o ovócito e continuarem aqui liberando hormônio até que essa seja ou não fecundado. E aí ele se desmancha aqui e volta para essa primeira experiência, esse primeiro tamanho dele aqui, que são os folículos pequenininhos que a gente chama de folículos de Graafi, certo? Então, assim, existe todo esse ciclo dentro do ovário e esse ciclo é que controla o ciclo menstrual. Isso aqui só pode, como é que eu posso dizer? Isso aqui só pode ser bagunçado, se a paciente for saudável, isso aqui só não ocorre em 28 dias se houver algum estímulo externo
ou algum problema, alguma patologia relacionada a hormônios, certo? É por isso que algumas mulheres reclamam que quando toma a pílula do dia seguinte, isso faz com que atrase ou antecipe a menstruação, mude o dia da menstruação, certo? Porque vai mexer com os hormônios, endométrio e tudo mais, e vai fazer com que isso aqui seja desequilibrado. Mas, naturalmente, isso aqui ocorre a cada 28 dias, certo? Ou seja, a menstruação, gente, nada mais é do que a descamação, certo? A necrose do endométrio. O endométrio vai ser expulso do corpo porque ele foi feito para segurar o embrião e nutrir o embrião. Se não tem embrião, não tem feto para ele criar, ele vai ser desgastado para ser criado um novo depois de um mês, depois de 28 dias, certo? Então ele vai acabar caindo, só que como ele é muito vascularizado, sangue também sai com ele. É por isso que não é sangue assim puro como a gente tira sangue. Então, quem já viu sangue de menstruação, sai algum tecido, né? Esse tecido nada mais é do que o endométrio que desgruda da parede do útero. É claro, gente, isso não quer dizer, meu Deus, perdi o endométrio e nunca mais vou engravidar. Não é isso, tá? Todo mês ele vai sendo produzido novamente de acordo com esses hormônios aqui, desde que esteja tudo certo com o seu sistema reprodutor. Gente, aqui, ó, tem falando sobre a ovogênese, certo? Essa ovogênese vai falar sobre como que acontece a criação, o período germinativo, o crescimento e o período de maturação dos óvulos, certo? Deixa só eu apagar aqui todos os desenhos. Beleza. Então, tem o período germinativo, tá aqui, o período de crescimento e bem aqui o período de maturação. No germinativo ocorre no feto divisões mióticas das ovogônias. No período de crescimento, esse estágio permanece até a puberdade, certo? E a transformação do ovócito primário e o período de maturação inicia-se puberdade. A gente vai Beleza. A gente vai focar nessa parte do ciclo menstrual. Mais uma vez, falamos agora há pouco sobre o endométrio, né? Sobre a descamação do endométrio. E a gente vai focar nessa parte do sistema do ciclo menstrual, porque é muito comum em vestibulares, em concursos, cair essa questão do ciclo menstrual. Em relação à ovogênese, não é meu forte de verdade. E isso aqui tem mais a ver com reprodução celular. A gente pode, caso haja dúvida, se vocês sugerirem aí um momento específico para isso lá no grupo, a gente pode conversar sobre a divisão celular, sobre mitose e meiose. Aí a gente vai focar mais nisso aqui e a gente vai estudar junto aí e dar uma aula daquela. Senão a gente vai levar muito tempo só nessa parte aqui, tá? Vamos lá. O hipotálamo e hipófise, eles geram hormônios gonadotróficos. A gente vai falar bastante sobre isso no sistema endócrino, tá, gente? É muito bacana porque a gente vai ver que existem glândulas aqui em cima que vão controlar as coisas lá embaixo, certo? Como é que as coisas funcionam de fato. Beleza. Eu acabei de falar para vocês que isso aqui é como se fosse o tecido, tá, gente? Do endométrio. O estrógeno, ó, isso aqui é bacana. Primeiro, o folículo primordial. Lembra do folículo? É como se fosse aquele ovário, o óvulo bem pequenininho. Tá bem aqui ele, ó. Beleza. Primeiro depois dessa fase, ele vai para o folículo em crescimento, ó. E já começa a liberar estrógeno. E depois o folículo maduro. Ele libera estrógeno, que são hormônios que auxiliam aqui nesse início da formação do endométrio lá no útero. E aí, tem a ovulação, que é quando o óvulo ele sai dessa proteção de folículos, né? Ele sai, lá ele vai sair para tubo uterino, não tem mais nada a ver com o ovário. De lá ele já vai para
ou gera vida, ou ele vai sair junto com a menstruação, certo? Se ele não for fecundado. Vamos lá. E aí ele continua crescendo aqui, ó, e a partir desse corpo amarelo em desenvolvimento, ele começa a liberar não apenas estrógeno, mas progesterona, que é justamente o hormônio que vai ajudar na manutenção desse endométrio. Então, o estrógeno ajuda a construir esse endométrio e a manutenção é o estrógeno mais a progesterona, são esses dois hormônios. Quando, gente, termina essa parte aqui, ó, essa parte de atrofia, ele para de gerar esses hormônios. Por quê? Ó, não deu certo a tentativa, a gente queria que a mulher engravidasse, não engravidou, bora começar tudo de novo. E aí, esse endométrio ele vai ser descamado. Essa parte aqui, ó, vai ser toda perdida para que haja uma reconstrução, certo? E quando essa parte é perdida, ela sai lá, por ser muito vascularizada, sai com sangue também. Ela já tem uma cor muito parecida com sangue, esse tecido, né? Além disso, sai com sangue mesmo, de verdade, por ser muito vascularizado. Essa é a menstruação, esse é o ciclo menstrual, certo? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Quais são os métodos contraceptivos e quais deles funcionam melhor? Quando a gente fala em contraceptivo, é não fazer com que não haja fecundação, fazer com que não haja reprodução, que é a nossa disciplina, o sistema reprodutor, certo? Como faz, todo mundo sabe, né? A nossa parte é a relação sexual, é fazer com que o espermatozoide encontre o óvulo. O resto é o sistema nervoso periférico. A gente faz, mas sem controlar conscientemente. Primeiro, coito interrompido. Essa palavra coito me lembra muito de uma série, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Ou Big Bang a Teoria em português. Que o Sheldon Cooper, toda vez quando ele cita relação sexual, ele chama de coito. Certo? Só uma curiosidade aí, série de nerd, vale muito a pena assistir. Inclusive, na série tem uma bióloga que fala muito, é claro, sobre biologia, sobre a vida em geral, é bem interessante. Vamos lá. Consiste na retirada, o coito interrompido é o quê? Na retirada do pênis da vagina no momento antes da ejaculação. Possui pouca eficiência, pois antes da ejaculação pode ocorrer a liberação de pequena quantidade de espermatozoides e não previne DSTs. Aquela historinha lá, que o cara tá lá no bem bom, não, tô sem camisinha, não tem problema, eu tiro antes de... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, não é um método contraceptivo eficiente. Primeiro, porque o homem pode liberar espermatozoides antes da ejaculação final, certo? E ele também pode como é que eu posso dizer? Pode não conseguir tirar antes da hora ou algo desse tipo. Então é complicado. Além de que, mesmo que ele tire antes de os espermatozoides saírem, sem espermatozoide não tem fecundação, não tem gravidez. Por outro lado, as DSTs elas podem estar presentes do mesmo jeito, certo? Então, mesmo que você desacople o pênis antes da ejaculação, pode ocorrer doença sexualmente transmissível porque ela não depende de ejaculação para acontecer, certo? Então, não é um método contraceptivo cientificamente eficiente, tá, gente? Então, se a ideia é manter relação sexual e não engravidar, nem ter DST, então coito interrompido aí não é a melhor opção. Na verdade, é a pior. A tabelinha. A tabelinha consiste na suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Tem pouca eficiência e não previne contra DST. Mais uma vez, por que pouca eficiência? Porque os ciclos menstruais eles podem variar. Geralmente, nas mulheres que têm o sistema reprodutor saudável, não varia muito. Só que, como eu falei agora há pouco, o ciclo menstrual está diretamente ligado com os hormônios do nosso corpo. Caso você coma alguma comida exótica, que possa ter uma quantidade de hormônios significativo, caso você tome algum medicamento que você não saiba que eleva a quantidade de produção daqueles hormônios, de liberação, certo? Caso você tome algum remédio que seja inibidor de hormônio. Então, assim, uma série de coisas que você pode acabar cometendo sem saber, e aí acaba mudando o ciclo menstrual, e aí pode ocorrer a gravidez. Portanto, não é também um método contraceptivo eficiente. Além disso, também não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. A gente citou aqui o vírus, né, do HPV.
Preservativo, a camisinha, é um protetor de látex, todo mundo sabe, que envolve o pênis e impede que o espermatozoide atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Possui bastante eficiência e também previne contra a maioria das DSTs. A camisinha, especialmente a camisinha masculina, né? Também existe a feminina, mas a masculina ela é mais comum e ela é a opção das políticas públicas no Brasil. Então, toda vez que você vê no Brasil políticas públicas voltadas para a prevenção de DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, ou gravidez indesejada, geralmente vai estar se associando à camisinha, porque é um método contraceptivo bem eficiente. Pode ocorrer alguns desastres, né? Mas na maior parte dos casos, a não ser que estoure algo desse tipo, a maior parte dos casos, ela é bem eficiente. E também tem a pílula anticoncepcional. É uma droga que aumenta os níveis de hormônios estrógeno e progesterona no organismo feminino, e com o aumento desses hormônios, os hormônios FSH e LH, os quais promovem o amadurecimento dos folículos ovarianos e a ovulação, não são produzidos. Início do uso, 5º dia após a menstruação, 21 comprimidos consecutivos. Após o término da pílula, níveis de progesterona e menstruação. Eficácia de 98%. Isso aqui é uma pílula anticoncepcional. Geralmente mulheres grávidas, né? Desculpa, mulheres grávidas. Geralmente mulheres casadas que não querem todo dia estar usando camisinha ou algum outro método conceptivo, ela faz o uso desse medicamento. Existem outras formas venosas, mas é muito comum essa pílula. Não é a pílula do dia seguinte, tá, gente? Uma pílula anticoncepcional, uma tabela que você tem que seguir corretamente de acordo com os dias da menstruação. Se você errar aqui, ó, pode acabar complicando. Como eu falei, método contraceptivo eficiente, ele vai tratar ali de regular os hormônios para que não coincida a maturação dos óvulos, especialmente nas mulheres, é claro. Outro método contraceptivo é a pílula do dia seguinte, que é muito comum quando acontece uma relação sexual que não foi planejada, né? Então, geralmente, não dá tempo de fazer uma coisa ou outra. A pílula do dia seguinte é uma solução no dia seguinte, né? Na hora, ninguém conseguiu pensar em nada. Então, deve ser ministrada até 72 horas depois do ato sexual desprotegido. Essa droga aumenta bruscamente a concentração de hormônios progesterona e estrógeno no sangue. Com a diminuição desses hormônios no sangue, ocorre a descamação do endométrio e, consequentemente, impede a implantação do embrião no útero. É um método abortivo? Depende do ponto de vista, certo? Em relação ao aborto, eu não vou nem comentar, gente, porque assim, eu particularmente não concordo com o aborto, mas vão dizer, meu corpo, minhas regras. O homem não pode falar do que uma mulher. Beleza, então não vou falar, tá? Então, aqui vai depender do ponto de vista. Meu ponto de vista, eu não tenho nada contra o ponto de vista de outra pessoa. E é claro que cada caso é um caso também, né? Não dá para generalizar nada, especialmente nesse país. E também tem o diafragma, o método contraceptivo, que é um dispositivo de borracha colocado no colo do útero para impedir a passagem do espermatozoide. O negócio aqui é feio. Uma espécie de camisinha interna, certo? Geralmente é usado com espermicida para aumentar sua eficiência. Vantagem: após bem lavado, pode ser reutilizado. Então, não vou explicar como é que funciona isso, vocês devem imaginar, né? Tem o DIU, né, gente? Que é o dispositivo intrauterino, bem conhecido também. Dispositivo de plástico ou metal que são inseridos no útero e causam pequenas inflamações que atraem macrófagos, que impedem o desenvolvimento do endométrio e a implantação do embrião, certo? É abortivo? Depende do ponto de vista também, não vou mais nem falar sobre isso. Camisinha feminina. É bem parecido com a masculina, só que é feminina, né? Então, ao invés de cobrir o pênis, ele vai ser inserida no canal vaginal, que a gente já falou que tem mais ou menos 12 centímetros. A vasectomia, vamos lá direto na fonte, né? E corta. É uma cirurgia que promove a secção dos ductos deferentes, ou canais deferentes, né? O espermatozoide não chega nem na uretra. Não causa impotência sexual, tá, gente? Não causa impotência sexual de jeito nenhum. O que vai impedir é só que os espermatozoides sejam jogados lá na uretra. Só isso, certo? Mas não causa impotência, a pessoa continua tendo uma vida sexual normal, só não vai existir mais gravidez. E tem a ligadura tubária,
que são a ligadura das trompas uterinas, né? Cirurgia que promove a secção das tubas uterinas. Os ovócitos produzidos não conseguem chegar ao útero. Então, mesmo que, de alguma forma, mesmo que lá os ovócitos fossem fecundados por uma seringa, sei lá, com espermatozoide, algo desse tipo, não vai conseguir chegar no útero, no endométrio, né? E, consequentemente, não vai ser gerada a criança. É claro que existem casos específicos de fetos que são gerados que não conseguem chegar ao endométrio exatamente, e eles são gerados no intestino, na parede fora do útero, é uma série de complicações. Geralmente, esses fetos que são gerados ou fixados fora do útero, fora do endométrio, eles não sobrevivem. É muito raro o caso de sobrevivência, e mesmo que haja, a criança ela vai ter um parto prematuro e tem que ser acompanhado constantemente, quase que diariamente, pelo médico, certo? E assim, é claro que tem também algumas outras patologias, como a endometriose, certo? A endometriose, gente, o professor Jubilu também falou sobre isso, é quando acontece alguns casos de que esse tecido do endométrio, que era para ser desenvolvido na parede do útero, ele é desenvolvido em outros locais, certo? E como ele tem essa função de receber hormônios e começar a aumentar de tamanho e se nutrir para que ele consiga nutrir o feto que vai ser colocado nele, isso ocorre em qualquer lugar. Por exemplo, imagina que lá no intestino da mulher tem um pedaço de endométrio, de tecido endometrial, se é que essa palavra existe, tá? Desse tecido. Quando o endométrio for carregado, né, aqui no útero, essa parte do endométrio de tecido que compõe o endométrio que está lá no intestino também vai ser carregado e vai causar sangramento, pode comprimir um órgão de uma mulher. Isso causa muita dor nas mulheres mesmo, muita dor. Toda vez que a mulher chega nesse período do ciclo menstrual, ela vai sentir muita dor, e isso também pode causar sérios problemas quando caso essa mulher queira engravidar, certo? Bom, gente, o sistema reprodutor ele é muito bacana, é muito rico. A gente poderia passar dias e dias falando só sobre ele. Mas nós ficamos por aqui com nossa aula Sistema Reprodutor. É claro que nós vamos estar à disposição via WhatsApp, via e-mail ou via o sistema da Faxur para que a gente venha tirar qualquer dúvida a respeito. E nós estaremos passando em anexo também uma atividade para que a gente consiga avaliar o aprendizado. A ideia não é fazer prova, não é atividade para que alguém fique reprovado, não é isso. Eu quero avaliar o aprendizado, porque aí eu tenho feedback para ver o que a gente pode melhorar em nossas aulas. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.